Olá, senhores, sejam bem-vindos. Hoje falaremos sobre um buraco negro que cogita estar apontado para nós. Um buraco negro de tamanho extraordinário sofreu uma alteração misteriosa em sua trajetória e está agora direcionado para nós. Esse evento sem precedentes tem sentido intrigado os cientistas, uma vez que nunca antes presenciaram algo assim no universo. Até mesmo a galáxia que abriga esse buraco negro supermassivo passou por uma reclassificação devido à mudança na direção do intenso jato vindo de seu núcleo. Essa descoberta pode abrir novas perspectivas e insights inovadores sobre a física dos buracos negros, principalmente no que diz respeito à física de alta energia e ao comportamento de partículas subatômicas em níveis extremos de energia. No entanto, surge a pergunta de como os astrônomos detectaram essa mudança na direção do buraco negro. Como são produzidos esses jatos energéticos exóticos em primeiro lugar? Por fim, antes de abordarmos essa descoberta, é fundamental compreender a diferença entre três termos essenciais: um AGN, núcleo galáctico ativo, um quasar e um blazar. Um AGN é uma região compacta e extremamente brilhante localizada no centro de uma galáxia, emitindo radiação em todo o espectro eletromagnético. A intensa de radiação do AGN é resultado da queda de material em um disco de acreção, um turbilhão de gás e poeira que envolve o buraco negro no centro da galáxia. A galáxia que protege o AGN é chamada de galáxia ativa, e o objeto central é conhecido como núcleo. Uma característica marcante dos AGNs é a presença de jatos relativísticos. Quando a matéria não cai diretamente no buraco negro, algumas partículas são aceleradas em altas velocidades dentro de um intenso campo magnético, gerado em um fluxo de matéria ionizada ao longo do eixo de rotação do buraco negro. Esse processo geralmente emite ondas de rádio devido à radiação síncrotron, formando feixes estreitos de partículas altamente energéticas conhecidas como jatos, que podem se estender além da própria galáxia. Esses jatos criaram duas estruturas semelhantes a lóbulos em lados opostos, perpendiculares ao disco de acreção. Quando esses jatos gêmeos estão apontando diretamente para o plano celeste, quando aparecem do nosso planeta, os conduzidos de galáxias de rádio. Se estavam firmes em nossa direção, são chamados de quasares. Por fim, se esses jatos estão apontando diretamente para nós, alinhados com nossa linha de visão, os classificamos como blazares. Uma característica fascinante desses jatos é que eles confirmam uma importante previsão da teoria da relatividade especial de Einstein. Essa previsão é conhecida como feixe relativístico. Esse efeito faz com que qualquer fonte em movimento em nossa direção crie a mais brilhante, enquanto aquelas que se afastam de nós parecem mais escuras. Portanto, um jato que está relativamente apontado em nossa direção parecerá mais brilhante devido às partículas em seu interior se aproximando de nós. Por outro lado, um jato direcionado para longe de nós parecerá mais escuro à medida que suas partículas se afastarão. Vamos tomar como exemplo a galáxia M87. Podemos observar seu jato, que tem um comprimento de 5.000 anos-luz e está levemente inclinado em nossa direção. A matéria dentro desse jato viaja em velocidades próximas à velocidade da luz, o que faz com que suas propriedades sejam governadas pela teoria da relatividade restrita. No entanto, essa galáxia também possui outro jato orientado para longe de nós. Devido ao efeito relativístico, a intensidade desse jato diminui, tornando-o menos proeminente e mais difícil de ser observada. No entanto, no caso de 3C31, ambos os jatos estão quase perpendicularmente alinhados à nossa linha de visão, dentro do plano celeste. Como resultado, essa galáxia é classificada como uma radiogaláxia, com ambos os jatos visíveis. O jato superior está acomodado em nossa direção. Embora os astrônomos tenham estudado os jatos de AGN por décadas, essa descoberta os deixou surpresos. Pela primeira vez na história da astronomia, eles observaram o jato de um buraco negro mudando sua direção. A galáxia PBC, localizada a uma distância de 657 milhões de anos-luz, foi objeto de descoberta por uma equipe internacional de astrônomos devido à mudança de direção de seu jato. Para simplificar, chamaremos essa galáxia de PBC. Com base no mapa de rádio do Very Large Array, foi revelado que a galáxia e seus jatos se estendem por aproximadamente 1,2 megaparsecs, ou cerca de 4 milhões de anos-luz, classificando-a como uma galáxia de rádio. Para realizar essa descoberta, os astrônomos analisaram as curvas de luz do núcleo galáctico ativo, AGN, em diferentes comprimentos de onda, estudando o comportamento de suas emissões. As curvas de luz são basicamente gráficas que mostram o fluxo ao longo do tempo.
Durante duas observações realizadas em 2018 e 2019, eles identificaram 3 eventos de queima no núcleo do AGN, que são explosões de radiação causadas possivelmente pela reativação da atividade nuclear no núcleo. Houve 3 evidências importantes sugerindo que os jatos do buraco negro se desviassem e agora estivessem apontando para nós. A primeira pista veio da variabilidade óptica do Blazer, que se refere às mudanças no fluxo e na amplitude dos picos na faixa de onda visível. A variabilidade óptica do PBC foi consistente com a população de incêndios quando detectados a outros incêndios e AGNS. Apesar da sobreposição entre essas categorias, as propriedades do PBC são identificadas com a população de blazares. A segunda pista surgiu da orientação do ângulo do jato, que é o ângulo entre o jato e a linha de visão do observador. Ao estudar a distribuição de energia espectral do PBC, os astrônomos criaram vários modelos com diferentes ângulos de jato para coincidir com as observações. Entre esses modelos, aquele com um ângulo de jato de 3 graus diferenciado com os resultados. Um ângulo de jato de 3 graus indica que o jato está quase apontando para nós, classificando o AGN como um blazer, conforme discutido anteriormente. A terceira e última pista foi examinada ao examinar os lóbulos e o núcleo. A imagem de rádio da galáxia PBC revelou um detalhe crucial: na região circular central representa o núcleo do AGN, enquanto as duas regiões diagonalmente opostas são os lóbulos. Não há conexão entre os lóbulos e o núcleo, indicando que o núcleo não está emitindo radiação nos lóbulos. Isso indica que os lóbulos observados são remanescentes de jatos antigos, enquanto as curvas de luz e o ângulo de jato de 3 graus correspondem a um novo par de jatos. Uma imagem de rádio mostra que o antigo par de jatos estava no plano do céu. Portanto, um ângulo de jato de 3 graus significa uma mudança na orientação dos jatos. A pergunta mais urgente agora é: o que causa a mudança na direção dos jatos? Embora a razão exata para essa mudança desconhecida, várias possibilidades foram propostas. Existe uma classe de radiogaláxias conhecidas como galáxias de rádio em forma de X ou aladas, que apresentam 2 pares de jatos no plano do céu, assemelhando-se a uma forma de X. Entre os pares desalinhados de lóbulos de rádio, os mais distantes correspondem a ejeções de jatos mais antigos, enquanto os lóbulos mais próximos do núcleo representam jatos mais jovens e ativos. A galáxia PBC não exibe uma forma de X, possivelmente porque os novos jatos estão apontando diretamente para nós. Estudos sobre galáxias superiores em forma de X sugerem que fusões de buracos negros ou a incorporação de uma galáxia menor podem ser responsáveis por mudanças na direção do jato. Durante uma fusão, o buraco negro menor é levado para perto do maior, originado na incorporação ou absorção do momento angular do buraco negro menor pelo buraco negro maior. Esse processo causa um realinhamento do eixo de rotação do buraco negro maior. No entanto, apesar de ser uma explicação plausível, um estudo realizado em 2017 na galáxia PBC não obteve evidências de atividades de fusão. Outras possíveis causas para o realinhamento da direção do jato incluem a renovação da atividade nuclear do disco de acreção, durante a qual o eixo do jato sofre precessão, o refluxo de gás ao longo dos lóbulos ativos em direção ao núcleo e instabilidade na deformação do disco de acreção. Estudos mais detalhados podem fornecer respostas sobre esse raro fenômeno de realinhamento de jatos. Por fim, existe algum perigo para nós, já que o jato está apontando em nossa direção? A resposta é não. Há uma distância equivalente a 41,5 trilhões de vezes a distância entre o Sol e a Terra. A radiação desses jatos energéticos não terá impacto em nós. À medida que a radiação percorreu essa enorme distância para nos alcançar, ela perde toda a sua energia devido ao desvio para o vermelho. Portanto, não há motivo para concluirmos nosso primeiro EP. Obrigado por assistir e até a próxima.